Amém? Irmãos, essa semana eu estava tentando falar outra coisa. Quarta-feira passada, aqueles que participaram da nossa aula na quarta-feira online, eu estive falando a respeito um pouco mais de identidade. E eu pensei que nós já estaríamos dando o assunto por encerrado. Mas hoje nós vamos ter que voltar a falar um pouco mais, porque o Espírito Santo me está incomodando para a gente falar a respeito disso, falar a respeito de identidade. Porque se nós sabemos quem nós somos em Cristo, se nós sabemos quem nós somos nele, nós entendemos o propósito e podemos desenvolver melhor o propósito pelo qual nós fomos chamados. Então, vocês lembram que nós, domingo passado, nós estivemos falando um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa identidade em Cristo, de que o Senhor se revela, e quando Ele se revela, Ele traz uma revelação para as nossas vidas também, assim como Ele fez com Pedro. Nós estivemos falando bastante relacionado a isso, e quando chegou na quarta-feira, eu vou, de certa forma, pegar como da parte que nós estávamos na quarta-feira, hoje. Nós vamos continuar a respeito disso. É uma autoimagem, é saber quem nós somos, como que nós nos vemos, qual que é a nossa visão de nós mesmos, entende? Então, eu gostaria que, para isso, você abrisse a tua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 25 ao 33. Vai ser uma leitura um pouco mais extensa, mas eu, no estudo quarta-feira, eu li somente uma parte desse versículo, mas hoje nós vamos ler ele um pouco mais. Livro de Números, capítulo 13, versículo 25 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe contas a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita naquela terra, é poderoso, e as cidades fortes e muito, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos seus olhos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar nossos ouvidos, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, abençoar esta palavra, Senhor, e que nós venhamos a entender ela e frutificar esta palavra, Pai. Se não é Tu, Espírito Santo, trabalhando em nossos corações e pegando esta palavra e colocando ela dentro para que nós possamos frutificar, são apenas palavras vazias que vão sair da minha boca. Mas eu te peço, Espírito Santo, trabalhe em nossos corações, que nós possamos ser uma terra fértil, uma terra pronta e preparada para receber esta semente. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, irmãos? Irmãos, de acordo com essa palavra, de acordo com o que nós lemos, muitos de nós conhecemos, de repente, uns mais ou menos, a história de como que eles chegaram até ali naquele lugar. Muita coisa eles tinham passado, muita coisa tinha acontecido. Então Moisés envia 12 espias para ir até a terra prometida, para olhar como era aquela terra. E como nós lemos, eles chegam de lá, eles trazem os frutos, trazem as maravilhas do que são aquele lugar. Mas por incrível que pareça, 10 pessoas daqueles 12, eles estavam literalmente olhando somente para a dificuldade e enfrentando somente o que eles estavam vendo. Eles não estavam crendo na promessa do Senhor. O interessante é que o problema era para todos. Todos eles tinham o mesmo problema. Os 12 tinham o mesmo problema. Os 12 chegaram e viram a mesma coisa. Os 12 teriam que enfrentar a mesma situação. Mas só que 10 pessoas decidiram tomar uma atitude diferente. Mas não foi a atitude que eles tomaram que me chama a atenção. O que mais me chama a atenção é que não é que eles não creram na palavra do Senhor, mas era como que eles se viram.
No final do capítulo, nós vamos ver lá no versículo 33, onde ele diz assim: e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E também éramos assim nos olhos deles. Eles criam tanto naquela imagem que eles tinham deles, que eles pensavam que as pessoas que moravam naquela terra também olhavam ele como gafanhotos. Eles foram como espias, realizaram muito bem o trabalho, chegaram naquela terra, fizeram o trabalho deles bem feito, porque não foram perseguidos, ninguém morreu, conseguiram voltar aos 12. Isso é um grande logro. Então quer dizer o quê? Que eles chegaram, observaram a terra, viram tudo que tinha. Realmente era aquilo que tinham falado. O Senhor não tinha mentido para eles. E o Senhor já tinha falado que eles iam ser devorados naquela terra. A palavra do Senhor diz que eles iam ser como pão. O pão é uma das coisas mais fáceis que tem para comer. Se não é um pão velho, né? Mas a pessoa foi... Deus tinha falado a respeito daquilo, eles tinham a promessa, o Senhor já tinha entregado a palavra. Aqui é onde entra o primeiro ponto. Primeiro é como que eles se veem. E segundo é não crer na promessa do Senhor. Nós temos que começar a entender uma coisa relacionada às promessas do Senhor. Quando o Senhor promete algo, nós simplesmente temos que clamar e trazer à existência aquilo que Deus já falou. Porque quando Deus fala, meus irmãos, a coisa já foi declarada e já foi decretada. Diferente quando o Senhor manda um aviso para as nossas vidas dizendo: cuidado com tal coisa. Se você seguir por esse caminho, vai acontecer isso. Tenha cuidado, porque tem acontecido isso. Quando você recebe um aviso do Senhor, o Senhor está te alertando, Ele não está dizendo que aquilo vai acontecer. Você tem maneira de você tomar as suas decisões antes e o Senhor reverter aquela situação. Vocês conseguem entender isso? Amém? Estão entendendo? Mas nesse caso, quando o Senhor faz uma promessa na vida de uma pessoa, a única coisa que você tem que fazer é trazer à existência aquilo que já foi prometido. É isso que acontece nas nossas vidas, é isso que deveria de acontecer na vida de todos e cada um de nós, porque o Senhor colocou uma promessa em nossas vidas. Todos e cada um de nós temos um chamado. O Senhor não nos trouxe simplesmente para nós estarmos sentados num banco, assistindo um culto e glorificando o nome dEle. Se essa é a tua decisão, se você quer ficar nessa postura, é uma coisa. Mas aquelas promessas que o Senhor fez para você, você tem que trazer elas à existência e tomar uma decisão. Uma vez, quando eu era jovem, eu tinha na faixa de... Quando eu era jovem, não. Quando eu era mais jovem, agora sim, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha na faixa de uns 13 ou 14 anos de idade. Uma vez eu participei de um culto. E aquele pastor ele contou um testemunho de algo que aconteceu. Aconteceu lá no norte do país. Esse pastor, ele chegou lá naquele lugar, ele pregou para um congresso de jovens, aconteceu maravilhas naquele final de semana. Mas ele disse que o que mais chamou a atenção foi que no final do culto, quando ele decidiu entregar o microfone para o pastor, ele foi querer fazer esse movimento, o Espírito Santo falou com ele que naquela noite o Senhor estava entregando a última oportunidade para um jovem naquela igreja. E quando ele faz esse apelo, que ele começa a falar a respeito disso, um jovem entra pela porta junto com outro irmão. Eu estou resumindo bastante o testemunho. Esse rapaz entra pela porta, a igreja... quase que arrebatada de tanta alegria que sentiram por causa do que estava acontecendo, porque a igreja conhecia o rapaz. Então ele desce até o lugar, desce lá e vai e transmite a palavra que o Senhor tinha falado para ele. E Deus disse para aquele rapaz naquele dia que era a última oportunidade que o Senhor estava dando para ele. Que aquele dia o Senhor estava fazendo uma aliança novamente com ele, mas não ia haver outras mais, porque já aquela ali não era a primeira vez que o Senhor estava dando aquela oportunidade para ele, mas que naquela noite era a última vez. E esse pastor foi embora. Mas aquilo marcou tanto ele que, passado como um ano, mais ou menos, eles chamaram ele novamente para ele pregar naquele lugar. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele quer saber a respeito daquele rapaz. Quando ele pergunta, o pastor fala, o pastor da igreja diz: olha, pastor, na verdade a história daquele rapaz foi uma história muito triste. 3 meses depois que o senhor esteve aqui, que o senhor falou com aquele rapaz, ele voltou a cair novamente, se desviou, se apartou dos caminhos do Senhor. E voltou a fazer as coisas que ele estava fazendo antes. E ele, mais uma equipe de uns rapazes, eles resolveram roubar um banco na cidade. E quando chegaram, roubaram o banco. Quando eles estavam saindo, houve um rebuliço lá, uma confusão. Nessa confusão, eles dispararam e acertaram uma mulher. Não foi esse rapaz, foi outro do grupo. Acertaram e mataram uma mulher nessa confusão. Quando aconteceu tudo isso, cada um saiu correndo para um lado. Ele saiu correndo em direção a uma praça que tinha. A polícia saiu correndo atrás dele. Quando ele chegou no momento no meio da praça, ele parou, se ajoelhou e começou a clamar a Deus, pedindo perdão, dizendo que ele se arrependia do que ele estava fazendo. Mas os polícias chegaram e simplesmente atiraram nele e mataram o rapaz. O rapaz morreu. Era um rapaz que tinha promessa.
Eu muitas vezes cresci escutando um ditado dizendo assim: aquele que tem promessa não morre. Meus irmãos, morrem. Promessa não é colete à prova de bala. Promessa, meus irmãos, não é brinquedo. Se você tem uma promessa na tua vida, traz essa promessa à existência, faça tudo o que tiver nas tuas mãos para que as coisas aconteçam na tua vida. Se você tem uma promessa na tua vida, entenda isso, não entenda isso como um peso, não entenda isso como uma carga, mas começa a olhar isso como algo que é uma honra, nós podemos estar fazendo algo para o Senhor. Começa a olhar isso de uma forma diferente e começa a tomar posse disso que o Senhor tem feito. O Senhor, Ele está, a palavra do Senhor, esse versículo era o último que eu queria ler hoje, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, e versículo 9, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão à procura de pessoas. Se o Senhor está à procura, Ele está precisando de que alguém se coloque e tome uma postura. O que mais nós precisamos fazer, o que mais nós necessitamos fazer, qual que é a visão que nós temos de nós mesmos perante Deus? É isso que nós devemos entender hoje. Hoje eu quero ver se nós conseguimos alcançar e passar toda a palavra, porque eu quero que você entenda uma coisa: nós precisamos ter um equilíbrio. Nós não podemos ser nem demasiado eufóricos e muito menos aquela pessoa que fica somente parada esperando que as coisas aconteçam. Tem pessoas que creem na promessa que Deus tem feito na vida deles, tem pessoas que nem sequer sabem a promessa que o Senhor tem para eles, ou muitas vezes não querem crer, não entendem o chamado que o Senhor tem feito e ficam esperando. Igual eu estava uma vez esperando que o Senhor usasse uma pessoa, ou mandasse um anjo do céu e falasse comigo: meu filho, esse é o chamado que eu tenho para a tua vida. Já contei muitas vezes, talvez 2 ou 3 vezes aqui, que quando eu tinha nos 18 anos de idade, o Senhor nunca tinha falado comigo a respeito do propósito que Ele tinha para mim. E eu, na minha concepção, na minha maneira de pensar, se Deus não chama, não precisa. Mas eu queria, eu tinha desejo. Ou melhor, eu pensava, se Deus não chama, eu não posso fazer. E não é assim que funciona. Até quando eu li a história de Neemias. E dentro da história de Neemias eu fui entender que nós não precisamos ter um chamado, o que nós temos que ter é disposição para poder fazer a obra do Senhor. Neemias nunca teve um chamado, Neemias nunca teve uma mensagem de Deus dizendo: vai e reconstrói os muros de Jerusalém. Mas só que quando ele viu o estado de Jerusalém, a palavra diz que ele chorou e se prostrou em cinza, colocou roupa de saco em cima dele, e ele disse: eu vou fazer algo. Então, essa é a nossa postura. Nós vemos durante a história, nós vemos durante tanto a história nossa agora, atual, ou a mais recente, como também na história de todas aquelas pessoas na Bíblia, todos aqueles que decidiram tomar uma posição na presença de Deus, o Senhor fez maravilhas e operou obras através da vida deles. Agora, como que nós nos estamos vendo? Aqueles 10 homens, eles se viam como gafanhotos. Como que você se vê na presença de Deus? Como que, não somente na presença de Deus, mas como que você se vê no reino de Deus? Você se vê como um gafanhoto ou você se vê como um gigante? Essa tem que ser a nossa postura. O que que nós pensamos? Como que nós queremos ser? O que que nós queremos? A postura nossa, ela diz muito. E nós sabemos isso. Isso não é novidade. A imagem que nós transmitimos, ela fala muito. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que como nós atuamos. É interessante que no meu trabalho, uma das primeiras coisas, o nosso trabalho, né? Uma das primeiras coisas que nos ensinaram é fazer uma leitura da pessoa quando ela estiver na nossa frente, quando você vai conversar com uma pessoa. De acordo com a posição, da atitude do corpo, a linguagem corporal dele, você consegue entender se essa pessoa está querendo ir numa direção ou está querendo ir em outra direção. De acordo com os movimentos do corpo, os movimentos dos braços, enfim, uma determinada coisa. A mesma coisa acontece isso nos nossos dias, também acontece isso na presença de Deus e acontece no mundo espiritual. A postura que você toma perante Deus e perante o inimigo, sobretudo, vai definir o propósito ou o chamado que Deus tem para você. Se você simplesmente toma uma posição, desculpa pela palavra, de covarde, que você prefere ficar ali, olhando que as coisas aconteçam. Se eu fico parado, me passo por invisível, o inimigo não me vê. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Você não pode passar desapercebido. Meu irmão, você decidiu seguir a Cristo. Você decidiu ir em contra do que todo mundo está seguindo hoje. Você decidiu deixar de fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Por que eu decidi fazer isso? Porque a palavra do Senhor diz: você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me.
Aí você quer passar desapercebido? Deus não nos chamou para que nós passemos desapercebido. Deus nos chamou para que nós façamos a diferença. Não se trata de ser diferente ou de ser o estranho. Deus chamou para que nós façamos a diferença. Agora, esses 10 homens, eles não simplesmente conseguiram inflamar eles mesmos de desistirem desse propósito, do chamado que Deus tinha feito. Mas eles, diz a palavra do Senhor, que eles inflamaram toda a nação de Israel. Aí nós vamos ver no capítulo 14 que Josué e Caleb, eles saem e dizem: gente, o Senhor já entregou esse povo nas nossas mãos, nós vamos comer ele como se fosse pão. Vamos e tomemos posse dessa terra, porque o Senhor já nos a entregou. Mas não adiantou, meus irmãos. A visão que esses 10 homens tinham, eles conseguiram passar essa visão para o restante daquela população, para toda aquela multidão. E o que aconteceu? Toda a população, toda aquela multidão foi condenada a ficar vagando pelo deserto até que o último morresse. E de todos aqueles que estavam naquele dia, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não se viram como gafanhotos, mas eles se viram como gigantes. Como que eles se viram como gigantes? Porque a palavra do Senhor diz que lá tinha gigantes. Os 10 se viam, nós éramos como gafanhotos. Se eu estou saindo para enfrentar um gigante é por causa que, no mínimo, eu me comparo igual a ele. Mas não por causa que eles sabiam, porque nós somos capazes, nós temos um grande exército, nós podemos chegar lá, nós podemos vencer. Eles dizem: o Senhor já nos deu essa terra é nossa, Ele nos prometeu, vamos lá e tomemos posse daquilo que é nosso. E aqui é onde está a grande diferença. É a diferença que tem feito porque muitas pessoas, eles têm pecado nessa área. É não saber aonde está a tua força. E quando você não sabe onde está a tua força, duas coisas acontecem. Ou você se enorgulhece pensando que você é alguma coisa, que tudo aquilo que o Senhor está fazendo é porque você pensa que você é alguma coisa. Ou, pelo contrário, você não conhece a tua força e você se afunda no mar da miséria, pensando: eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho capacidade de falar, eu não sou nem afinado, não posso cantar, não sei tocar. Mas não se trata disso. O reino do Senhor não é essas 4 paredes. O reino do Senhor não é a New Generation. O reino do Senhor, ele é mais amplo e existe uma necessidade muito maior, porque a palavra do Senhor diz assim que grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Vocês conseguem entender isso? Alguém pode dizer um amém? Amém, aleluia. Irmãos, Deus nos tem chamado para a sua seara. O Senhor nos tem chamado, mas só que nós devemos de tomar uma outra postura. Eu gostaria que, enquanto eu estou falando, que o Espírito Santo possa estar tocando no teu coração e que você se autoanalisasse agora mesmo. Como que você se vê? Você se vê capaz de fazer alguma coisa? Você se vê capaz de fazer algo na presença do Senhor? Se a tua resposta é não, glória a Deus por isso, porque esse é metade do caminho andado. Você consegue entender que você é uma pessoa limitada. Agora, dentro disso, você tem desejo de fazer alguma coisa? Nós vemos vários exemplos disso na Bíblia. Um dos grandes exemplos é Saul. Saul, diz a palavra do Senhor, que ele sobressaía por todos os demais. Ele era mais alto que todos os demais. Saul, as pessoas davam para baixo do seu ombro. Era um homem alto, forte, robusto, numa época onde a força bruta e física era algo essencial. E Davi, ele era um homem, não era aquela raquítico, aquela coisa pequenininha. Não é, mas é que comparado com Saul, ele era pequeno. Era um homem belo, formoso, mas a Bíblia fala isso. Mas só que ele era pequeno. Agora o que acontece? Eles estão no campo de batalha. Saul deveria ser a pessoa que deveria estar lá na frente, diz a palavra que ele era o mais alto. Sim ou não? A palavra diz que dentro do povo de Israel, Saul se sobressaía. Então ele deveria estar lá na frente, lutando e defendendo o nome do Senhor. Mas agora vem Davi. Davi chega ali, irmãos, deixa eu falar para você, Davi não ganhou aquela batalha na pedrada. A palavra do Senhor diz que ele pega 5 pedras, ele coloca ali, ou seja, ele leva munição por se acaso a coisa se complica. Mas ele chega lá e ele diz assim: você vem comigo com espada e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo aqui a diferença? Eu não estou vindo aqui
Davi provavelmente era capaz, porque ele tinha lutado com um leão, ele já tinha lutado com um urso, ele já tinha feito as coisas dele lá no campo. Mas agora ele está ali, ele diz assim, ó, eu não estou vindo a você com pedra, não vou te derrubar na pedrada. Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei aonde eu tenho firmado a minha fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Assim como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a grande diferença. É você saber aonde está a tua força. É você saber quem é aquele que faz. Nós falamos isso semana passada a respeito de que a graça simplesmente flui através de nossas vidas. Se nós entendemos isso, nós vamos começar a entender qual é o propósito de Deus para nós. Nós vamos começar a entender que eu sou chamado para que simplesmente a graça do Senhor flua através da minha vida. Mas agora, irmãos, um problema que eu tenho visto hoje em dia é que as pessoas, eles saem de um ponto de que eu não sou nada e vão para outro extremo, pensando que são alguma coisa. Quando essas pessoas entram nesse lugar de orgulho, eles deixaram que o inimigo entrasse nos seus corações e trabalhasse isso. A palavra do Senhor nos diz a respeito que nós devemos primeiramente, sobretudo, diz lá em Provérbios, sobretudo, guarda o teu coração. Por quê? Porque o coração, ele revela o que nós somos. A palavra do Senhor também diz em Provérbios, nós lemos na quarta-feira, assim como a água é para o rosto um espelho, assim é o coração na vida do homem revelando quem ele é. Vocês já escutaram aquele ditado que diz assim, dá poder para alguém, você vai descobrir quem ele é? Simplesmente, irmãos, vai potencializar aquilo que ele já era. Porque ninguém se transforma por causa do poder. Simplesmente ele deixa ser levado por aquilo que ele já era. A palavra do Senhor diz que Satanás, ele tentou ser igual a Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus. A palavra diz que ele era o maior entre todos, ele liderava os louvores, ele era mas ele foi lançado de lá porque ele tentou tomar o lugar de Deus. Ele tentou pegar algo que não era para ele. E a respeito disso que a palavra do Senhor nos fala. Se você decidir fazer algo para Deus, entenda que não é você fazendo nada, que não é você que pode fazer alguma coisa através de você mesmo, não é a tua capacidade. Paulo entendeu isso de uma maneira muito rápida, Paulo, quando entendeu que era a graça fluindo através dele, meus irmãos, é onde ele diz assim, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Você consegue entender isso? Existe uma necessidade, mas se nós não encontramos o equilíbrio, porque o segredo de tudo está no equilíbrio, é você entender que não é a tua capacidade, não é a tua habilidade, mas também não é a falta dela. Porque nós entramos nesses dois perigos, as pessoas não querem fazer porque simplesmente se acham demasiado limitadas. Nós temos feito esses 14 dias de consagração junto com o Renato. E a cada dia, não sei se vocês notaram, é algo que vai e confronta as nossas vidas. Mas o que falou a respeito da procrastinação, de você deixar as coisas para depois. E não estou falando simplesmente de todas as coisas no dia a dia. Nós temos esse costume de deixar as coisas para depois, não fazer agora. Eu posso fazer essa chamada depois, eu posso falar ou mandar essa mensagem depois. Estou muito cansado. Tudo isso de deixar que as coisas aconteçam, também acontece na nossa vida, na nossa vida com Cristo. Agora não é o ideal momento. Agora não é o momento perfeito da minha vida para mim fazer algo para o Senhor. Eu nem sei o que eu tenho que fazer para Ele. De repente você pode estar falando isso. Mas eu trabalho tanto, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer o outro. Se você for esperar o momento adequado e correto da tua vida para que as coisas aconteçam, esse momento nunca vai chegar. Ou você faz o momento acontecer,
e toma uma postura diante de Deus e deixa de ser visto como um gafanhoto e começa a se olhar como um gigante para que Deus possa usar a tua vida, ou as coisas nunca vão acontecer. Não é porque você tem um chamado que esse chamado simplesmente vai acontecer da noite para o dia. Nós temos que ter a nossa postura, nós temos que fazer a nossa parte. O que corresponde a nós, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer porque corresponde a você. Ele pode guiar você, dar um empurrãozinho, fazendo com que você vá para lá. Mas o que corresponde a você, faça. Deixa de ter medo. Deixa de ter medo daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Guardar o nosso coração. Irmãos, o que eu tenho visto hoje, de pessoas que perderam totalmente a visão. Eu conheci vários pastores, durante toda a minha vida, conheci pessoas que tinham um chamado, e têm ainda o chamado, porque essas pessoas não morreram, mas eles perderam a visão. Perderam o foco de onde eles têm que ir. E eu sempre digo, existe uma pequena diferença entre você estar e você não estar. É o que a palavra do Senhor diz, aquele que quer estar de pé, procure estar de pé, olhe para que não caia. É somente essa diferença entre estar de pé e estar no chão. Eu tenho clamado a Deus pela graça dele, dizendo: Deus, guarda o meu coração em Ti, guarda a minha mente em Ti, para que nós possamos sempre estar debaixo da Tua palavra. É possível? Com certeza. Existem muitos pastores que têm perdido a visão? Também. Existem pessoas que estão envergonhando o nome do Senhor? Muitas. Existem pessoas que hoje estão fazendo um negócio das igrejas? Sim. Mas é possível nós nos mantermos debaixo da palavra do Senhor, debaixo da sua graça. É possível que nós façamos isso. Tem um cantor que me chamou muita atenção quando ele no Brasil, há anos atrás, ele surgiu. E ele cantava uma música que falava a respeito disso. Não vou falar o nome dele, porque a gente está na internet. Mas me chamou muita atenção. E quando esse rapaz chegou lá numa certa altura da sua carreira, e ele perdeu a visão, eu confesso para vocês que eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque quando eu escutei por primeira vez a música dele, que ele falava a respeito disso, eu fiquei tão contente por ter visto aonde o Senhor tinha tirado ele, aonde ele tinha colocado, a transformação que tinha feito na vida dele. Existe somente uma diferença: é estar de pé ou estar no chão. Então não deixamos que o orgulho venha tomar o nosso coração, porque o inimigo, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez, ele vai querer fazer com as nossas vidas. Ele vai querer fazer com que nós pensamos que por um momento nós somos algo. Mas lembra, assim como Paulo falou, em mim me foi colocado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. Porque Deus falou assim para ele, Paulo pediu para que fosse isso, e diz assim, para que eu fosse esbofeteado, e soubesse que não sou eu. Pensa numa pessoa que eu sou apaixonado, é Paulo, gente. Eu amo a Cristo, ele é meu exemplo, mas eu sempre fico olhando para a vida de Paulo e eu digo assim, esse é o exemplo de cristão que nós deveríamos de ser, porque é um homem que tudo lhe conduzia a Cristo. Mas também nós não podemos confundir a humildade com mediocridade. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. E muitas pessoas dentro do reino cristão, eles estão tomando essa postura. Eles sempre pensando em ser humildes, eles se consideram medíocres. Eu até falei isso na quarta-feira. Meu irmão, ele tem um ditado que ele diz, eu só não sou mais perfeito porque eu sou muito humilde, ele fala. Quando a gente escuta uma pessoa falar isso, falar assim, eu sou humilde, tu diz, de humilde não tem nada, porque você está falando que é humilde. Certo? Quando a gente escuta alguém falar isso. Mas quando a gente escuta Jesus falar isso, porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração, mas só que ele era tão manso, que quando ele chegou lá no templo, ele quebrou tudo aquilo. Mas ele quebrou tudo aquilo por quê? Porque ele quis, porque ele não gostou do que estava acontecendo ali? Não, pelo zelo pelas coisas do Senhor.
Ele disse, eu sou humilde. Mas na primeira pregação dele, Jesus vai e diz assim, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar a palavra, para trazer, para libertar os cativos, para curar. Porque Jesus está falando, soa melhor. Mas tenta imaginar, eu não estou me comparando com Jesus, mas tenta imaginar que eu chego aqui e digo assim, gente, o Espírito do Senhor me ungiu para curar. O Espírito do Senhor me ungiu para poder liderar essa igreja. Mas eu quero que vocês entendam que eu sou humilde. Não vai soar um negócio meio estranho? Mas Jesus, quando ele diz isso, o Espírito do Senhor me ungiu. Depois, em todas as coisas, ele falava assim, ó, eu não falo aquilo que o Pai não me manda falar. Tudo aquilo que ele fazia, ele entregava a glória para Deus. Ele entendia quem ele era, ele não precisava do reconhecimento. E esse tem sido o problema muitas vezes dentro das igrejas. As pessoas, elas têm tentado chamar atenção para elas. Elas precisam desse reconhecimento. E o que nós temos que fazer, meus irmãos, é entender que é simplesmente a graça de Deus fluindo nas nossas vidas. E a glória toda para Ele. Por que a glória é para Ele? Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. E sem dEle, nada do que foi feito se fez. Então, se você entende qual que é a posição de servo, mas tu também entende qual que é a posição de guerreiro, deixa Deus cumprir o propósito na tua vida. Deixa Deus fazer através de você. Toma uma postura diferente hoje. Eu gostaria que se você começasse a examinar a tua vida agora e começasse a falar com o Espírito Santo, como que você se vê? Como que você está enfrentando as tuas batalhas? Como que você está lutando na tua própria vida? O que você tem feito? Eu tenho muito mais coisa para a gente falar aqui. Mas eu quero que você fique com isso na tua mente hoje. Qual tem sido a tua postura perante Deus? Você sabe quem você é? Sabe aquelas pessoas que precisam de um reconhecimento? Eu conheço muita gente assim, gente. Eu conheci muitas pessoas que você vai chamar a pessoa fala, não, eu sou pastor. Pastor fulano. A pessoa já trocou de nome, o nome dele não é mais, o nome dele é pastor. Agora, tem muitas pessoas que precisam desse reconhecimento. Tu sabe por que eles precisam do reconhecimento? Porque eles não sabem quem eles são em Cristo. A partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, você não precisa desse reconhecimento. E quando você não precisa do reconhecimento, Deus pode atuar através de você. Hoje nós conversávamos com o Igor e com a Renata, falando a respeito de que nós somos as pessoas que limitamos o atuar de Deus. Nós hoje somos os únicos que têm limitado o atuar de Deus no meio da sua igreja e sobretudo no meio do mundo. O Deus que nós servimos, Ele continua fazendo as mesmas coisas, a vontade dEle ela é plena, mas nós somos os que têm freado isso. Por quê? Porque muitos de nós, se o Senhor fazer aquilo que Ele tem feito na situação que nós estamos, nós nos perdemos. Mas quero falar uma coisa para você, que de repente você não se deu conta. O que Jesus diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mansidão e humildade é algo que se aprende. Aprendei de mim. Eu não sei você, mas eu quero que Deus flua através de mim, com tudo aquilo que Ele tem, com tudo aquilo que eu possa suportar. Deixa Deus cumprir o projeto que Ele tem para você na tua vida. Não fica nem para trás e nem muito menos à frente. Fica no lugar aonde Deus quer que você esteja. E eu posso assegurar que muitos hoje estão bem atrás do lugar onde Deus quer que vocês estejam. Vamos ficar de pé? Vamos entender, meus irmãos, que Deus nos tem chamado para algo grande e tremendo. Tem pessoas aqui na nossa igreja que elas estão freando o chamado que Deus tem para elas. Tem pessoas que eles, aqui na nossa igreja, eu não estou falando para outra igreja, tem pessoas aqui que elas estão sentadas à beira do caminho, clamando pelo filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas a palavra de cura já foi liberada.
Mas eles decidiram não ver. Tem pessoas aqui que ainda não entenderam o seu chamado. E o Senhor, diz a palavra dele, que Ele está à procura. Quando Ele diz assim, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Para você encontrar algo, você tem que buscar. Se você não, ninguém encontra nada sem buscar, meus irmãos. O Senhor continua à procura. Eu poderia falar de várias pessoas aqui. Agora, nos últimos anos, que o Senhor usou a vida deles porque simplesmente eles decidiram tomar uma posição. Assim que obedece o chamado que Deus tem para você. Vamos orar ao Senhor. Let's pray. Deus, nós hoje nos prostramos diante de Ti, Senhor. Father, today we bow down before you, Lord. Meu Deus, a Tua obra ela necessita tanto, Pai. Oh Lord, your church needs so much. A Tua obra necessita tanto de pessoas comprometidas. Your church needs so much of people that are committed with you. E muitas vezes nós estamos aqui sentados comodamente, simplesmente assistindo. And so many times we are here just sitting and watching. E temos permitido, Pai, que a nossa limitação And we have allowed that our limitation nos bloqueie. block us. Deus, eu te peço hoje que o Senhor toque em nossos corações. God, I ask you that you touch our hearts today. A todos e cada um dos que estão aqui. Everyone that is here. Porque a todos e cada um dos que estamos aqui, o Senhor chamou um dia. Because each and everyone that is here, you have called one day. O Senhor chamou e um dia o Senhor começou um processo de restauração. You called and you started a process of restoration. O Senhor um dia chamou todos e cada um de nós e começou a fazer uma transformação em nosso interior. You called each and every one of us and started doing a transformation. E naquele momento nós nos alegramos tanto. And at that time we rejoice. Mas hoje, Pai, nós temos a oportunidade de fazer o mesmo. But today, Lord, we have the same opportunity to do the same. Porque um dia alguém pregou a palavra para nós. Because one day someone preached your word to us. Um dia alguém chegou cheio do teu poder, Senhor, e orou e curou. Because one day someone filled of your power came and prayed. Um dia, Senhor, alguém chegou com toda a autoridade e orou e as nossas vidas começaram a ser libertas do pecado. Because one day someone came with your authority, prayed for us, and we start changing. E o Senhor continua trabalhando em nosso interior. And you continue to work inside of us. E hoje nós temos o privilégio, a honra, Senhor, de fazer o mesmo. And today we have the privilege, the honor to do the same. Eu te peço, Pai, vem com o teu Santo Espírito. So I ask you, Lord, come with your Holy Spirit. Eu peço a Ti, vem com o teu Santo Espírito sobre nós. Come with your Holy Spirit over us. E começa a tocar em nossos corações. And start touching our hearts. E trazer o entendimento, Senhor, de que não é nós. The understanding that it's not about us, it's not us. Mas é o fluir da Tua graça em nós. But it's the flowing of your grace on us. Deus, nós não precisamos ser como Nabucodonosor. God, we don't need to be like Nebuchadnezzar. Que ele não deu glória a Ti e virou como um animal, Senhor. That he did not give the glory to you and he became like an animal. Até no momento que ele entendeu e Te deu glória. Until the moment that he understood and gave you the glory. Então a Tua palavra diz que o Seu reino foi restaurado. And your word says that then his kingdom was restored. Deus, não permita que nós venhamos a pensar que somos alguém. God, don't allow us to think that we are something. Assim como Pedro, ó Deus, que ele pensou que ele era melhor que os demais. Just like Peter, that he thought that he was better than the others. Todo
todo mundo perguntando: Deus, pode ser eu que vai te trair, Senhor? Everyone was asking, oh Lord, it will be me who will betray you. Mas Pedro diz assim: não, Jesus, com você nós vamos até a morte. But Peter said, no, Jesus, with you I will go to death. E Jesus diz para ele: ah, Pedro, se você soubesse And Jesus said to him, oh Peter, if you knew que essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. that tonight you will betray, you betrayed me 3 times. Deus, faz-nos entender o lugar onde nós devemos estar. Oh Lord, help us to understand the place where we have to be. Faz-nos entender, ó Deus, quem nós somos em Ti. Help us to understand who we are in you. Vem e toma o teu lugar. Come and take your place. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu Come and lugar. take your place. Come and take Toma your o teu place. lugar em meio a esta igreja. Come take your place in this church. Toma o teu lugar em nossas vidas. Come take your place in our lives. Toma o teu lugar. Take your place. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens. Eu te pra amo. mim. Te amo, Eu te amo, Jesus. I love you, Te Jesus. amo, I love you. Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Eu Deus. quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus. 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 Vamos clamar por mais de Deus. Let's cry out for more of God. Mais de Deus. More of God. Mais de... Sorry. Mais de Deus. Sim, Senhor. Mais de Deus. Mais de Mais de Deus. Aleluia. Eu quero mais.
mais de Deus. Quero mais de Deus. Eu quero tudo que tu tens para mim, Senhor. I want everything that you have for me, Lord. Você pode clamar. Mais de Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, E desfrutar de tudo que tu tens. amor. Eu quero mais de Deus. 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 Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus. 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 Sabe o que tem acontecido? Do you know what has been happening? O que tem acontecido é que muitas vezes os teus sonhos têm sido mais importantes que os sonhos de Deus. What has been happening is that most of the time your dreams are more important than God's Muitas dreams. das vezes o teu desejo tem sido maior que os do dele. Many times your desires, your will has been more important than His will. Ah, se você soubesse o que Deus tem para fazer através da tua vida. Oh, if you knew what God has to do in your life. Se você soubesse que o que Deus vai fazer através de você é para a eternidade. If you knew that what God has to do in your life is for eternity. Você está olhando o resultado em 60, 50, 40 anos. You're looking at results in 60, 70, 80 years. Mas o que Deus quer fazer através de você é para a eternidade. But what God wants to do through you is for eternity. O que Deus está querendo fazer é para a eternidade. What God wants to do is for eternity. Se você ainda não entendeu isso, If you have not understand that yet, você ainda não entendeu o propósito do teu chamado, you have not understand the purpose of your call. se você ainda não entendeu isso, If you have not understand that, é porque você ainda não está na posição que Deus quer que você esteja. it's because you are not on the place, on the position that God wants for you. Aleluia. Hallelujah. Mas deixa eu falar para você uma coisa. But let me tell you something. O tempo está chegando. The time is coming. O tempo está chegando. The time is coming. O Senhor está falando com você hoje. The Lord is talking to you O tempo now. está chegando. The time is coming. E a decisão vai ser tua. And the decision will be yours. A decisão que você tomar vai definir o teu futuro. The decision that you take is going to define your future. Não vai definir a minha obra, It's not going to define His mas work, vai my work, definir o teu futuro. but it's going to define your future. Até hoje minha mão tem te acompanhado. Until today, my hand has been with you. Até hoje minha mão tem estado sobre você. Until today, my hand has been over you. Mas o dia está chegando. But the day is coming. E eu não falo isso para te colocar medo. And I'm not saying this so that you are get Você sabe afraid. que eu falo isso porque eu te amo. Because you know I'm saying this because I love you. Porque eu tenho te levantado, eu tenho te chamado, eu tenho te preparado. Because I have been taking you, call you, and raise you. O Senhor está falando com você hoje. The Lord is talking to you tonight. Eu te formei, eu te preparei para esse I momento. formed you and I prepared you for this moment.
Eu te criei com um propósito, te diz o Senhor. I created you for a purpose, says the Lord. E o tempo está chegando. And the time is coming. Eu posso levantar outro e colocar no teu lugar. I can raise someone else and put in your place. Mas o Senhor te diz hoje, toma o teu lugar. Today the Lord is saying, take your place. Não deixa ninguém tomar o que é teu. Don't let anyone else take your Não place. entrega a tua primogenitura. Don't give your primogeniture to anyone else. O momento The time que você vai demonstrar that we're gonna show que você me ama that you love me, está chegando. it's coming. Assim diz o Senhor nessa noite. That's how the Lord says tonight. Papai, nós te adoramos. Father, we praise you. Deus, é tão bom estar na tua presença. Abba, it's so good to be in your presence. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, ó Criador. Praise you. We worship you, Lord, the Creator. Papai, leva-nos para nossos lares, guardado e protegido por ti. Father, take us to our house protected by you. Nós abençoamos, ó Deus, todos aqueles aniversariantes que cumpriram anos esse ano. We bless everybody that had a birthday this week. Nós abençoamos eles, ó Pai. Bless them. Agradecemos pelo teu cuidado, We thank you for your care for pelo Senhor them, ter mantido eles. for you maintaining them. Nós oramos pela filha do Igor e da Renata, Senhor, que fazem 6 meses hoje. We thank you, Lord, for Igor and Renata's daughter that is 6 months old today. Nós abençoamos também a vida do Igor, que está fazendo aniversário amanhã, Pai. We bless Igor's life that has a birthday tomorrow. Obrigado, Deus, por nós termos essa oportunidade de conhecer eles. Thank you, Lord, for this opportunity to meet them. Nós aqui como família abençoamos a vida dele. We as a family bless their lives. Declaramos a saúde, Pai, sobre We ele. declare the healing on his life. E falamos que, Deus, a tua vontade vai ser completa na vida deles. And we say, Lord, that your will be fulfilled in their lives. Leva-nos agora para nossos lares, guardados e protegidos por ti, meu Senhor. Take us home now, guarded by you, Lord. Papai, me dá a oportunidade de demonstrar a tua glória essa semana. Father, give me the opportunity to show your glory this week. Brilhe através da minha vida essa semana, Shine Senhor. through my life this week. Brilha, Senhor, através de mim Shine through my life e através de todos que estão aqui, Pai. and through everyone that is in this place. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Que nessa semana você possa sentir o amor de Deus sobre você. May this week you feel the love of God over you. Caminhar na graça com Jesus. Walk in the grace with Jesus. Mas sobretudo ser cheio do Espírito Santo. But above everything, be filled with the Holy Spirit. Que Deus te abençoe em nome God de bless Jesus. you in the name of Jesus. Meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus.